Olá, eu sou Leonardo Barreto e neste episódio do Capital Político vocês vão escutar uma conversa um pouco sinistra com João Rummel, Nestor Rabelo e comigo sobre o futuro desse estica e puxa institucional entre judiciário, legislativo e executivo. E por que sinistra? Porque nós não estamos vendo capacidade e talvez nem vontade entre os poderes de dialogar e achar um caminho de composição. Isso tudo às vésperas de uma crise econômica que tem sido anunciada pelo mercado, mas que tem sido ignorada e é negada, e até negada pelo Poder Executivo. Como prever o que vai acontecer? Quais são as armas dos poderes nesse processo de disputa? Que tipo de negociação pode haver? Se há tempo suficiente para construir uma agenda de consenso que possa levar o país em paz, e aí quando eu estou falando em paz, eu falo institucionalmente, claro, até 2026. Os projetos políticos dos atores são compatíveis com uma solução negociada ou necessariamente nós caminharemos para um conflito? Tudo isso será tema de uma conversa muito legal, repito, né, com o Nestor Rabelo, um importante jornalista de Brasília, João Rummel, um dos consultores mais importantes e mais ouvidos, e comigo, Leonardo Barreto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos em mais um episódio do Capital Político para discutir o que está acontecendo em Brasília e suas consequências para o restante do país. Estou aqui hoje com o Nestor Rabelo, jornalista, super antenado com as coisas que acontecem em Brasília, não apenas um observador, mas um participante ativo do processo político. E o meu parceiro de sempre, João Rummel, consultor. Estamos aqui nesse pool, né, de assessorias, de consultorias, Think Policy, a Casa Blanca, a Action, enfim, a gente tem que reunir todo mundo para conseguir explicar o que está acontecendo aqui em Brasília. Bom, nós temos em Brasília, nesse final de ano, uma circunstância que eu até vou começar com essa pergunta, né? Se sempre foi assim ou se é uma característica desse período, onde nós estamos vendo um congestionamento de agendas muito importantes, e aí eu vou listar algumas: reforma tributária, PEC da segurança pública, pacote fiscal, programa de aceleração de transição energética, a renegociação da dívida dos governadores, que é algo que afeta o Caixa da União de uma maneira muito significativa. A gente tem o mercado financeiro dizendo que o Brasil está caminhando, né, para um resultado muito ruim, uma espécie de competição de narrativas econômicas entre a equipe econômica e o mercado, né? A equipe econômica dizendo que está tudo bem, né? Que a situação fiscal está controlada, que tudo isso é pessimismo do mercado. E, por outro lado, mesmo aqueles analistas que não são reconhecidos como profetas do apocalipse alertando que a gente está numa situação muito parecida com a de 2014, né? Que antecipou a crise de 2015 e 2016, e tudo isso acontecendo com uma substituição da elite dirigente do Congresso Nacional, né? A gente sabe que a gente vai ter eleições aí para a Câmara e Senado, essas eleições são favas contadas, mas de qualquer maneira a gente tem um momento de circulação de elites, e o mais importante disso tudo, o presidente Lula no estaleiro, né? Cuidando da própria saúde, né? Se recuperando de um episódio grave, né? E que hoje deixa a gente sem perspectiva sobre quando e se e como ele vai retomar o protagonismo dele no processo político. Então eu vou começar essa roda colocando esse tema, Rummel. Existe um congestionamento de pautas e existe uma incapacidade do governo de dar conta disso? E se sim, o que a gente pode esperar de resultado? Olha só, eu acho que existe um congestionamento. Se você olhar, eu tenho 34 anos de que eu trabalho na Esplanada, certo? Se isso aconteceu não nessa intensidade, um pouco menor, uma ou duas vezes, foi muito. O que eu desenho hoje, dentro desse processo, é o seguinte: primeiro, ele teve um processo eleitoral
um pouco curioso de definição de como que ia ficar as forças políticas, tá certo? E isso atrasou. Outra coisa que a gente teve, onde o governo e o judiciário tentando esticar a corda para diminuir o poder do legislativo. Quando você faz tudo isso, você gera duas situações. A primeira, a incapacidade do executivo de se posicionar e coordenar a atribuição de temas de uma forma organizada. Vou discutir, tá certo, um tema. Vou dar um exemplo. Nós estamos hoje com a reforma tributária. Quem coordenou a reforma tributária foi o executivo? Não. Foi o legislativo. Tá certo? Ele botou na cabeça, escutou o executivo foi um papel importante no diálogo, nas contas, na visão. Mas quem fez foi o legislativo. Todas as outras pautas, o governo foi adiando, foi prorrogando, foi cutucando o leão com a vara curta, tá certo? Na questão das emendas, na questão da parceria, da cumplicidade, isso tudo está explodindo agora. Tá certo? E explodindo de uma forma que o governo é hoje o que mais precisa do legislativo. E o legislativo está ligando uma posição de cara de morto. Está na minha pauta, você tem voto, você construiu o voto, você fez o debate, não fez o debate, e está deixando a coisa correr. Então, cada dia consome mais um dia. Hoje é quarta-feira, tá certo? Nós temos mais 2 dias essa semana e 5 da semana que vem. Você já viu a quantidade de votação que a gente tem? A gente tem que ter congresso, a gente tem que ter PEC, a gente tem que passar projetos que tem que passar na Câmara e no Senado, tá certo? Fundamental para o governo, tem que votar LDO, tá certo? Tem que votar LOA. E aí é o seguinte, quem é que precisa de tudo isso? O executivo. Quem criou essa condição que deixa todo mundo amarrado? Uma falta de ação, de mobilidade, de coordenação do executivo. Tá certo? Então é o seguinte, estamos todo mundo apreensivo? Estamos. Mas quem tem que resolver as coisas agora? O executivo. Agora, a sensação que eu tenho é daquele filme antigo, Apertem os cintos, o piloto sumiu, né? Porque o presidente Lula não deve voltar tão cedo, né? E aí, uma pergunta que é possível de ser feita é, assim, sem a figura do Lula, que, estando em plenas condições, já estava com muita dificuldade de liderar, né? Quem que vai mandar? Vai ser o Lira? Vai ser o Flávio Dino? Vai ser o Haddad? Vai ser o Rui Costa? Quem que vai exercer esse processo de liderança? Ou o que você acha, Nestor? Se a gente vai ter um período aí de guerra por poder. E guerra no sentido figurado, claro. Léo, você estava falando aí, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com o João tem uns 2 anos, quando estava em 2022, que a gente falava que a guerra do poder se dá sobre orçamento, né? E eu acho que a gente chegou no ápice dessa guerra agora, em que você não consegue dimensionar qual que vai ser a reação de cada um dos poderes envolvidos, né? Quer dizer, a gente está falando numa terça-feira agora, quarta-feira. Na terça-feira o governo soltou uma portaria para tentar destravar as emendas, né, depois de uma decisão do Supremo, do Flávio Dino, que praticamente invalidou uma lei complementar aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente da República, né? E você fica assim, tá, e o que o Congresso vai fazer agora? Qual que vai ser o posicionamento dele? Então você não consegue meio que antecipar quais vão ser os fatos e o comportamento de nenhum desses atores envolvidos. E aí, nesse meio tempo, pouca gente está dando atenção, mas é uma coisa que a gente já conversa aqui, que eles pegaram uma PEC, né, no pacote fiscal, que tem 2 dispositivos que estão bem escondidos ali. Um que é a DRU, né, quer dizer que é para o governo ter manejo do orçamento, né, no ano que vem, quer dizer, acaba no dia 31 de dezembro, ele está encerrado, então teria que prorrogar. E tem um dispositivo lá bem sacana no artigo, é o penúltimo artigo, que ele revoga a impositividade do orçamento, né? O artigo 165 da Constituição. Quer dizer, eles colocam um artigo que pode ser visto como uma afronta ao parlamentar no mesmo texto em que eles precisam prorrogar
desengessar um pouquinho o orçamento. Quer dizer, como é que vai ser um ano para o executivo se a DRU não for aprovada? Como é que esses caras vão fazer? Não. Então, assim, me parece que está tudo muito embolado. Não, né? essa decisão ela é muito interessante, porque o Flávio Dino toma uma decisão, engessa, o Congresso aprova uma lei complementar, o Flávio Dino, numa decisão, invalida de algum jeito essa lei complementar, aí o Executivo cria uma portaria invalidando a decisão do Supremo. E a verdade é que hoje em dia os técnicos do Executivo que são responsáveis por assinar essas liberações de mina estão todos apavorados, sem saber se eles fazem isso ou não, porque a insegurança é muito grande. Então, olha o tipo de inconsistência que essa briga entre executivo e legislativo com o intermédio do judiciário nos levou. Né? O João já foi ordenador de despesa. Como é que fica numa situação dessa? Olha só, eu volto a falar. Olha só, está faltando projeto, tá certo? Por quê? Olha só, as pessoas querem esconder uma realidade, por isso que a gente está chegando nessa situação. Olha só, a partir do momento que as pessoas estão utilizando o Supremo para tentar regulamentar e voltar ao que não é atual, é um negócio completo. E as pessoas esquecem que, querendo ou não, a última palavra vai ser do legislativo. Tá certo? Então é o seguinte, e o legislativo hoje, ele está provocando tudo isso. Porque a partir do momento que eu não sou atendido, eu não atendo ninguém, eu paro tudo. Eu posso parar até o judiciário. Você quer ver um negócio? Se você quer ter caixinha de maldade, o Congresso tem mil caixinhas de maldade. Ele que não gosta de fazer, eles acham que não vale o desgaste, não vale. Você vê um negócio, o Supremo está mexendo o saco. Eu, através do decreto legislativo, por maioria simples, convoco um plebiscito para se eu quero ter uma constituinte ou não. Olha só, e cria um problema para o Supremo. Tá certo? Mesmo, olha só, se eu quiser colocar o impeachment do presidente, dos membros, dos ministros do Supremo, pode ter. Será que os parlamentares estão gostando dessa atividade do Dino? Será que eles estão gostando? Toda semana sai uma regulamentação? Que era para eles fazerem, e ele acha que não há um momento de fazer, eles como representantes do povo? Tá certo? Então é o seguinte, eu acho que o momento hoje é que ele está indo, esticando a corda, e se eu olho para você, eu acho que está fazendo muito bom, porque está aparecendo o que é o meandro, o que é as vísceras da briga pelo poder, das vísceras de como que isso vai acontecer. Olha só, está todo mundo também olhando 2026, tá certo? Não é só o Lula, não é só os políticos, é o próprio Supremo. Será que o Supremo não está preocupado com o discurso que vai ter uma maioria contra ele no Senado? E também não está querendo esticar a corda para ver se minimiza e acha espaço para conversar? Nós estamos num momento difícil, olha só. E você pergunta, você tem luz no fim do túnel para isso? Você quer a minha opinião? Claro. Não. Porque é o seguinte, está todo mundo esticando a corda. E se a gente for olhar, nós não temos liderança. Porque os dois nomes que surgem aí, eles foram derrotados nas eleições municipais. Tanto Lula quanto Bolsonaro. E o quê? Qual vai ser a nossa salvação? Não sei. Mas que está difícil de ver soluções porque as pessoas se complicaram muito. Ontem eu até vi alguns jornalistas, né, colocando sobre a mesa um discurso de que esse problema de saúde do Lula foi provocado pelo Congresso, né? Dá muita dor de cabeça ao presidente. Mas pode parecer uma coisa boba, né? Até de militante, mas tem uma lógica aí que se nós estamos numa rota de colisão, não é? Ou pelo menos numa rota de rompimento, né? Já que todo mundo está esticando a corda, quem vai ter legitimidade para bater na mesa quando o momento chegar? Né? E aí, é claro, não estou falando...
assim, eu não estou falando de ruptura, mas você, por exemplo, trouxe a possibilidade do Congresso chamar uma outra constituinte, né? A gente, no governo anterior, né, do ex-presidente Bolsonaro, se chegou a falar de acionamento de artigo XPTO, porque se você chegar numa situação... A única coisa que está faltando para completar isso aí é um mergulho econômico, outro mergulho da economia, porque aí você cria insatisfação popular suficiente para levar as pessoas às ruas e você buscar por um outro tipo de solução, né? Mas eu vejo ainda que os atores que estão sentados à mesa, eles ainda têm muita disposição de fazer esse processo via negociação, né? Você acha que esse momento está passando? Olha só, eu vou ser muito franco contigo. Eu não acredito que existe essa vontade de querer resolver o problema. Eles estão empurrando o problema para frente. Só que vai chegar uma hora que vai estourar. Olha só, eu estou querendo cuidar da minha eleição, do meu espaço, do meu poder, tá certo? E não estou resolvendo o problema. E aí o que leva? Leva uma instabilidade econômica, leva inflação, leva desemprego. E isso para acontecer é rapidinho, da noite para o dia. A gente já viu esse filme algumas vezes. Algumas vezes. Tá certo? Então, o que eu acho que a hora que isso acontecer, estoura. Não tem jeito. Tá certo? E na hora, nós estamos tentando fechar um acordo, mas na hora que isso estourar, vai ser troca de acusações. Tá certo? E as pessoas não estão entendendo que precisa ter uma solução agora. Tá certo? Uma solução que viabilize essa situação e essa visão dentro disso. Eu acredito que nossas instituições são fortes, mas elas estão se desgastando rapidamente. E outra coisa, todo momento que tem um vazio, abre espaço para oportunistas. Tá certo? Será que a gente também já não está abrindo espaço para uma oportunidade das pessoas aparecerem do nada e virarem salvador da pátria? Porque, olha só, as pessoas hoje estão começando, e se começar a dar errado, vai sobrar culpa para todo mundo. Não é para o Lula, não é para o Supremo, tá certo? Não é para o Legislativo, é para todos. Tem uma coisa interessante que é sempre todo mundo se pergunta, né? Quando vê uma briga dessa, né? Se o cenário hoje é esse, né? De um empoderamento do Congresso e tudo mais, por que às vezes o executivo demora tanto para tomar decisões e leva às vezes a discussão numa via contrária, né? Quer dizer, estica a corda para o lado dele, né? Não seria mais fácil fazer um acordo ou fazer uma negociação ou compor? Porque todo mundo apostava, não, o Lula vai compor com os partidos de centro, ou o Lula vai fazer isso, aquilo. É um cara conciliador. Mas na maioria das vezes a gente está vendo que há um confronto, né, entre o executivo e o legislativo, não só na questão de recurso, mas em questão ideológica, de projetos e de direcionamento da pauta. Né? O que está acontecendo? Eu vou só te cortar aqui falando o seguinte: você entrou na minha posição, que é a mais certa. A falta de visão do Lula de responsabilidade política é muito grande. Porque ele está achando, porque ele ganhou umas eleições, tá certo? No qual ele não ganhou com o voto dele, ele ganhou com um voto de insatisfação do Bolsonaro, acha que as ideias dele valem para todo mundo. E não quer discutir o que a sociedade tem de ansiedade para isso. A mesma coisa é o Supremo. O Supremo se acha o dono do mundo, achando que as vontades dele são a vontade da realidade. Quer liberar as drogas, querem ser contra o aborto, a favor do aborto. Essa é a vontade da realidade da sociedade, que representa a democracia. Nas eleições de 2026, agora de 2024, o que a gente viu? A gente viu um centro forte, que é uma política de centro. Se o Lula fosse um cara decente, condizente com a sociedade, o que ele estaria fazendo? Respeitando o que é de centro e criando uma pauta, colocando uma coordenação de uma pauta de centro para isso. Tá certo? O que a sociedade quer hoje? Quer manter um emprego? Quer pragmatismo de solução? É isso que ele está dando? Não, ele está fazendo populismo, entregando as coisas. Tá certo? O Supremo está puxando para si que ele é o dono da verdade. Ele é o bem da sociedade. Tá certo?
E, porra, cadê o debate da sociedade através do Congresso? E o Congresso está se empoderando e deixando todo mundo se queimar. Você sabe da minha brincadeira que eu faço o seguinte, olha só. Eu gosto de falar da relação do Lula com o Lira. Tá certo? E eu falo o seguinte, o Lira, nos dois últimos anos dele, só vota no último minuto. Tá certo? E ele está esticando a corda, em nenhum momento ele esticou a corda. Ele sempre deu a corda para chegar nesse momento que a gente está hoje. De chegar no momento que quem vai sair prejudicado dentro desse processo? Ele pode sair prejudicado? Pode, porque ele está perdendo as emendas. Ele de herói pode virar vilão para os parlamentares que sempre sonharam com o que tem na mão e ele, por falta de uma postura mais ativa, tá certo? Está deixando perder. Agora, quem está se enforcando e acabando com a própria governabilidade é o executivo. Então, vamos partir do pressuposto, né, que as pessoas ainda vão, os atores, né, vão tentar uma saída negociada para essa situação do impasse. Né? E aí essa é uma coisa que sempre aparece nas rodas de conversa entre analistas. O que o executivo tem para dar. Né? E é muito interessante porque se a gente for partir para uma leitura estreita, né, a gente vai cair em reforma ministerial, enfim, todos esses recursos políticos que já não estão fazendo efeito há algum tempo. Né? Qual é o segundo ponto? Então vamos fazer uma agenda de centro para o país, que seja condizente com aquilo que a população deseja, etc. Ainda tem timing para isso? Ou o momento disso já passou? É uma boa pergunta. Eu falo o seguinte, em 2003, em meados de 2003, me perguntaram o que o Lula tinha que fazer. E eu falei que ele tinha que se afastar do PT e se aproximar do Centrão. Em final de 2003, me fizeram a mesma pergunta. Eu falei para ele, ele esqueceu a pauta do PT, tá certo? Para se manter com o PT no poder, com a intenção de ganhar as eleições. Eles perderam as eleições. Eu acho que o executivo ainda tem uma possibilidade de criar pautas que se aproxime do centro. E não é com incentivos nem com benefícios. É com uma realidade, uma opção de ver a realidade hoje, a necessidade e a demanda que o mercado precisa para poder crescer e voltar a investir, a ganhar confiança. A discussão hoje que o executivo tinha que mandar para o legislativo, tá certo? É o seguinte, como é que eu mostro que o Brasil é um país confiável? Ele tem que botar essa discussão, é ele que tem que promover isso, é ele que tem que construir esse processo. Então é o seguinte, dá tempo? Dá. Isso não é difícil. É uma discussão que está na boca de todo mundo, basta sistematizá-la. Tá certo? Eu acho que ela é uma necessidade. Ela é uma visão, e eu acho que tem tempo. Agora, o executivo tem que buscar a sua responsabilidade, no qual ele não quer assumir essa responsabilidade com a maior parte do eleitorado brasileiro. Falar em responsabilidade, qual que teria que ser? Vocês veem disposição do Congresso para assumir essa responsabilidade? Quer dizer, vou dar um exemplo. Teve a reunião da Frente Parlamentar do Empreendedorismo sobre a PEC, a PEC alternativa do ajuste de gastos, né? E muito se pergunta qual que é a real chance disso avançar, se tem condição de o Legislativo levar essa discussão para frente, como já levou no Código Florestal, que você teve participação. E será que a gente pode ver um cenário como esse? Será que estão maduros o suficiente para isso? A pergunta que eu faço para você, e não precisa ir longe no Código Florestal, o Congresso não levou a reforma tributária no peito e não está aprovando? Uma PEC dessa também tem grandes dificuldades. Basta ter uma opção de querer fazer. Essa reunião da frente foi muito pedagógica, né? Se a gente for pensar na maluquice da dinâmica com a qual ela ocorreu, né? A gente tem 3 parlamentares, embora
de partidos que fazem parte do governo, mas que estão ligados a um campo mais liberal, né, do pensamento do Congresso, se oferecendo ao PT e ao governo para fazer um trabalho, né, de um saneamento das contas públicas de uma maneira mais estruturante, oferecendo esse suporte ao governo a partir de uma PEC, né, criada como uma reforma tributária, né, a partir do próprio Congresso Nacional. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, que foi à reunião, né, Dario Durigan, faz uma fala onde ele sequer menciona a PEC, faz uma defesa do que o governo está fazendo. Eu confesso que eu até fiquei bastante na dúvida. Eu falei assim, será que a gente está no país certo aqui? Porque a agenda fiscal que o governo está tocando e tudo o que ele declarou mostram que a gente está num caminho de fazer um ajuste, nas palavras dele, sem fazer recessão. Ao final, ele ataca o Congresso, né, ao dizer que se não fosse a desoneração, se não fosse o PERSE, o Brasil já estava com superávit fiscal. Ele ataca também ao Congresso, dizendo que o governo, que eles quase receberam o governo em default, né? Porque, por causa do entre aspas, o calote dos precatórios. E aí, quando ele devolve a palavra para a mesa, o presidente da mesa, que até então, né, o deputado Joaquim Passarinho, tinha um clima e tinha um tratamento muito amistoso e respeitoso, sai um pouco ali do script e diz assim, olha, sem essa conversa de calote, porque isso foi um acordo, isso estava negociado em lei, então não tinha nada de calote. Mas o mais importante, assim, a Fazenda não participou em nenhum momento da discussão da desoneração, e se tivesse participado e sugerido mudanças, a gente teria feito. E isso, de certa maneira, para mim, retratou uma espécie de um impasse, de um diálogo de surdos, né? Porque o Congresso ofereceu ajuda, o governo sequer fez menção de estar escutando o que o Congresso está falando, disse, não, nós estamos muito bem, obrigado, e tudo que não está bom é culpa de vocês. E aí o Congresso devolve dizendo, olha, desse jeito é muito difícil conversar, né? Então, acho que o que está sendo colocado não apenas há um problema de pauta, mas há um problema de bloqueio, né, dos canais de diálogo, onde o governo fala apenas aquilo. Assim, a conversa que o governo direciona para a militância é a mesma que ele direciona para o Congresso, né? O Congresso está o tempo todo tentando mostrar isso que você disse, João. Dizer assim, olha, com essa pauta você não vai longe, mas acho que especialmente, acho que talvez isso seja o que você está querendo colocar. Assim, o governo não está conseguindo ouvir, né? Não está conseguindo entender essa situação, e aí o impasse, então, não é apenas um impasse de posicionamento ideológico, mas também um impasse de obstrução do diálogo e de falta de confiança absoluta entre os atores. E aí, se você não tem confiança, né? Por isso que eu te coloquei, ainda existe tempo, e aí talvez a pergunta não fosse essa. Não é se existe tempo. Ainda existem condições de confiança para que esse diálogo aconteça? Eu acho que não. Eu acho que hoje os acordos estão em ameaças entre os três poderes, e cada um tentando buscar a sua força. E eu acho que o mais fraco desses aí é o executivo, que aí esse já perdeu totalmente a sua força e está tentando buscar de uma outra forma. Via judiciária. Via judiciária. E outra coisa, falo para você o seguinte, eu, João Henrique, acho que o executivo só vai ter força o dia que ele olhar para o seu umbigo. Eu tenho que executar e propor políticas públicas. Tá certo? Não quero dizer a verdade, mas eu tenho que identificar problemas e corrigi-los para poder ter a boa execução. Eu não quero fazer política, eu tenho que executar bem. A política tem que ser discutida dentro do Congresso. E o dia que o Executivo propor o debate, eu acho que a gente vai consertar. Porque senão ele vai mais uma vez perder o espaço e vai deixar para alguém
ocupar o espaço de políticas públicas e discutir isso. Pode ser o judiciário, através das suas decisões, pode ser uma sociedade. Alguém vai ocupar esse espaço, porque espaço vazio não fica. Tem 3 perguntas. Calma, é que você falou de acordo, vocês falam de acordo. Eu não sei se chegaram a ler a decisão do Flávio Dino sobre o projeto. Você leu aquilo? Você leu, João? Sim. Que ele diz o seguinte... afastadas as anomalias, os pactos políticos podem e devem ocorrer, como rotineiramente se verifica no Congresso, contando com ampla deferência e acatamento pelo Supremo Tribunal Federal e o Judiciário. Quer dizer, nessa anomalia que a gente está, nessa disputa, até mesmo os acordos políticos, o que ele está dizendo, precisam passar por aqui, precisam ser ratificados pela Corte. Quer dizer, não existe confiança entre ninguém, né? Se você precisa de alguém para ratificar um acordo político que aconteceu entre outros 2 poderes. Assim, o que me parece claro, assim, dentro desse esforço de narrativa, quer dizer, vamos pensar em narrativas, né? Essa palavra tão maldita, mas que é muito útil, porque, em grande medida, o debate político ocorre em torno delas, né? Todo esse trabalho das emendas, né, não faz parte de uma estratégia pública e publicada de retirar a legitimidade do legislativo para quando essa corda terminar de esticar, o Supremo invalidar todo esse poder que o legislativo tem e criar uma estrutura que seja favorável ao executivo, contando com assim, um mandamento, né, uma perspectiva de que ninguém vai sair na rua pelo Congresso? Olha só, eu vou só falar uma coisa para você, é o seguinte. O Congresso sempre foi visto como o vilão de todas as histórias. Todas as histórias. Mensalão, Petrolão, tudo que veio, tudo se bateu, tudo se voltou em cima. Ele se abalou? Mudou a sua rotina? Porque é disperso. São 600 pessoas. São caras que sabem que vão ser avaliados sistematicamente para poder voltar. Tá certo? Ele vai perder. O executivo e o judiciário, tirando o presidente, o ministro, é um corpo que se roeu. É ele. Ele não se renova automaticamente. Tá certo? Eu acho que esse tipo de narrativa que está se fazendo hoje, a imprensa está querendo culpar o Congresso, não gruda. Tá certo? Porque eu falo uma coisa para você. O parlamentar na base é muito mais forte do que a imprensa. Tá legal? A não ser que seja caso específico e nominal. Generalizado, esquece. Agora, quando eu jogo a culpa no presidente ou no Supremo, isso gruda. Basta se dizer que o Supremo era um poder que era... O Judiciário era um poder que era até respeitado. Hoje, ele é pior avaliado que o Congresso. Então, mais uma questão. Dizem que indícios de irregularidade em execução de emendas, né, pode pegar 300 parlamentares, né, da legislatura passada nessa. Mais de 300 até. Até que ponto também isso não virou uma arma do Supremo num movimento coordenado com o Executivo para retirar as credenciais do Congresso Nacional e restaurar um presidencialismo de cooptação, né, baseado aí não apenas, né, na pressão jurídica, como ameaça da espada, né, de uma investigação e de uma condenação. E pode parecer uma coisa de maluco, né, uma coisa de conspiração, mas, por exemplo, nesse ano mesmo, né, a ciência política revisitando um pouco o que foi a crise da Dilma, a Lava Jato, etc., começou a acreditar, quer dizer, começou a defender, né, que a Dilma usou as investigações, inclusive para fragilizar aliados, né, para fragilizar
o MDB, Partido do Centrão e até mesmo opositores dentro do próprio PT, né, para recompor forças. Ou seja, não seria a primeira vez que se utilizaria, né, de malfeitos, etc. e tal, dentro de um projeto de fragilização de adversários e às vezes até de aliados, em nome de um projeto de concentração de poder. Posso falar uma coisa para você? Você conhece uma PEC chamada 33? Não conheço. Que ela já passou pelo Senado e ela já passou na comissão especial e ela está pronta para votar na Câmara? É a do... A que retira o poder do Supremo de julgar crimes penais. Olha só, se o Supremo, se eles vão me pressionar, eu julgo isso, volta para a primeira instância. Isso só vai ser julgado daqui a 3 anos. E aí, qual o poder que o Supremo vai ter sobre ele? Olha só, eu estou te colocando, a gente precisa entender que o poder de normatizar é do legislativo. Olha só, eu lembro de uma frase que o Gilmar falou outro dia na televisão, que é o seguinte: o Supremo pode dar ao voto sobre o fato, mas quem cria o fato é o legislativo. Agora, é curioso porque, aparentemente, todas as armas estão engatilhadas, né? Parece aquela cena de filme onde a gente 3 ou 4 caras, cada um com uma arma engatilhada para o outro. E a questão é quem é que vai atirar primeiro, né? É exatamente esta é a cena. Tá certo? E lembre que o calibre do legislativo é maior do que o dos outros dois. O legislativo tem uma bazuca. Exatamente. Basta ver, os caras está fazendo um inquérito sobre não sei quantas emendas, e se os caras começarem a fazer investigação sobre quantos pareceres foram vendidos, ou quantas ações foram olha só, irregulares. A pergunta acontecendo no Mato Grosso agora. Posso só falar uma coisa para você? Já pensou se o Congresso abrir uma CPI sobre o aparelho do celular que morreu, que deu todo esse caos no judiciário? Será que eles estão preparados para uma CPI dessa? Tem muita coisa para acontecer. Não se esqueça que a gente tem um parecer, tá certo, do Tesouro, falando que o pé de meia não estava dentro da LDO de 2024. Aliás, não só um parecer, como existe uma reportagem, né, feita pela jornalista Jordana Neves, do Estadão, na qual ela apurou que a área técnica do Tesouro recomendou que toda a preparação institucional para o pagamento do pé de meia não fosse aprovada pelo Tesouro e o secretário aprovou por sua conta e risco, né? Mas veja, então existe um livro, e aí deixa eu fazer uma transcendência aqui, né? Sobre o início da Primeira Guerra Mundial, escrito por uma historiadora americana, onde ela disse o seguinte: ela estava se perguntando por que a guerra aconteceu, sendo que a Europa estava num fim de ciclo, né? Ou melhor, num ciclo de prosperidade econômica muito interessante, um período de paz, né, grande, longo, né, e inédito para a história europeia. E por que aconteceu a Primeira Guerra? Né? E ela tem um parecer muito interessante que ela diz assim, duas questões interessantes. A primeira é, os atores envolvidos, né, e principalmente Alemanha e França, se prepararam tanto para a guerra que num determinado momento ela precisava acontecer. Assim, você tinha tantos planos, você tinha tantas linhas de defesa prontas, tanto treinamento, tanto armamento, assim, você se preparou tanto para aquele momento, né, que em alguma circunstância ele tinha que acontecer, né? E ela fala que o Kaiser, né, o Guilherme, quando ele dá a ordem, ele tá assim mais ou menos na dúvida e ele desdá a ordem. Não, vamos voltar atrás. E aí um general falou assim, olha, uma vez que você startou isso aqui, você não desliga mais, né? E aí o segundo ponto é o seguinte: a tecnologia de armas tinha evoluído muito, né? Enfim, e as estratégias de combate não.
Ou seja, eles ainda tinham estratégia de combate no campo aberto, né? Corpo a corpo, só que o adversário tinha metralhadora, o adversário tinha arma química, tinha tanque, tinha aviação. Ou seja, a tecnologia das armas havia evoluído e a estratégia de combate não. O resultado, batalhas onde morriam 25, 30 mil pessoas em uma hora. Mas a questão que eu estou colocando é o seguinte: Congresso, Judiciário e Executivo estão se preparando tanto para essa guerra que ela vai acontecer? Assim, esse é a metáfora. E a segunda coisa ao mesmo tempo como os europeus ali não tinham ideia da diferença